Fala galera, então brother, é... a gente começar um bate-papo aí, a gente lançou o curso de ecocardiografia esportiva, né? E é bem legal porque a galera tá perguntando, procurando, enfim. E as perguntas, cara, que surgem muitas vezes é o seguinte, né? Porra, você começou a fazer essa análise ecocardiográfica quando? Enfim, cara, a gente começou há bastante tempo, né? A gente começou lá atrás, 2011, 2012, é, a fechar mais com os atletas, mas a gente já analisa o coração dessa galera aí desde 2008, 2009. E, cara, é muito gratificante, porque existiu grande evolução, né? Grande evolução na técnica, evolução nos padrões de análise, evolução no que a gente faz de entendimento. E a gente, no decorrer dessa caminhada, conheceu muita gente bacana que trabalha com esporte, em diversos tipos de esporte, diversos tipos de modalidades. Conseguimos associar junto com a Renata o entendimento da ecocardiografia e o entendimento da ergospirometria junto, então a gente tem uma análise multivariada, isso me proporcionou uma quantidade de absorção de aprendizado gigantesca, né? Porque eu podia estar vendo ali em loco, né? A análise da imagem e a análise da capacidade cardiopulmonar no mesmo momento. E isso foi extremamente importante aí para a gente poder estar evoluindo na condição de entendimento desse coração do atleta. E isso facilitou muito hoje a gente tá trabalhando nesse nível, recebendo pacientes de diversos locais, diversos colegas médicos, diversas especialidades, né? Porque tem o médico do esporte, tem o cardio, tem o pessoal da endocrinologia, então é uma gama muito grande de profissionais. Então, cara, assim, você trabalha com imagem cardiovascular, né? E acha que, mas eu não vou atender atleta, eu não atendo esportista, cara, isso é uma você fica tremendamente enganado, né? Porque a gente trabalha o tempo todo atendendo quem faz esporte, né? Quem pratica esporte. E a galera que é amadora hoje é uma galera que está treinando num volume, numa intensidade grande, muitas das vezes, entendeu? Participam de grupos de corrida, grupos de ciclismo e tal. E, cara, todo mundo procura o médico aí para fazer uma avaliação pré-participação. Muitas vezes a gente não tem, o paciente não chega com esse intuito, principalmente se for um tipo de especialidade aí que não trabalha diretamente com isso, e sim mais com a parte estética, mas a galera procura uma análise, procura o médico do esporte, né? Seja pelo shape, seja pela performance. E performar hoje está muito ligado também a ter um corpo, né? E a avaliação pré-participação é de fundamental importância, cara. De fundamental importância, você tem que estar avaliando isso, você tem que estar antenado aí no que é possível hoje de ser feito de análise com as técnicas que a gente tem dentro do consultório, dentro do laboratório de análise de atleta e esportista em geral, e isso faz toda a diferença, né, para o seu cliente. E eu volto a falar, se você trabalha com imagem, com uma imagem no seu dia a dia, com a ecocardiografia, enfim, esse paciente vai chegar para você, esse paciente vai chegar mesmo que seja para uma avaliação pré-participação comum. E, cara, na grande maioria das vezes você vai ter um padrão de normalidade, né? A questão é quando você não tem.
Mas também você não tem uma estenose aórtica grave toda hora. Você não tem uma cardiopatia hipertrófica toda hora. Mas quando ela surge, você tem que estar antenado que ela existe, né? Que ela existe. Ah, mas isso é simples. Não, não é simples para quem não está acostumado, cara. Quem não está acostumado é ruim. Então, quando você recebe um atleta ou um esportista e fica em cima do muro do fisiológico e patológico, é muito ruim, entendeu? É muito... É uma situação que não é agradável. E aí, vamos pedir outro tipo de análise, vamos pedir outro tipo de exame. O que a gente faz, né? Qual tipo de abordagem a gente tem que ter para entender se aquele coração ali ele é normal, é patológico. Às vezes foge da nossa rotina, não é o comum. E isso é o que a gente faz já há anos, né? A gente faz há anos. Agora aqui na Ipanema, Health Club também, na Prime Scoop, na Barra da Tijuca. Sempre com uma equipe grande que manda vários pacientes, tem essa condição de analisar esse pessoal e tudo é abordado, né? Tudo tem que ser visto, a condição de dinâmica cardíaca, a condição de tamanho de cavidades, a condição de performance, a condição de eficiência, isso tudo a gente pode analisar, a gente pode fazer no laboratório e hoje, me deixa muito feliz que a gente tem uma condição de estudo privilegiada. A gente tem uma condição de trabalho privilegiada, mas isso assim, possível, e a gente tem vários alunos no Brasil todo aí que produziram e montaram seus laboratórios de análise avançada. E hoje em dia é muito comum, os equipamentos eles já vêm com o Strain, é um software que está sendo difundido com uma grande velocidade, né? Demorou um pouquinho, mas agora, cara, a galera procura os cursos, a galera procura entender as técnicas avançadas e a imagem ela se torna muitas das vezes fácil de interpretação, mas o padrão ali indeterminado em cima do muro é sempre um padrão de dificuldade, você esteja usando simplesmente a ecocardiografia bidimensional ou você utilizar técnicas avançadas. Muitas vezes a técnica avançada, se você não tem entendimento de interpretação, dessas técnicas, ela te complica. Ela te complica porque você não vai ter aquele padrão lindo. E se acontece com vocês também o que acontece comigo, né? De você estar reavaliando o paciente, muitas vezes ele vai ter um padrão diferente. E aí você vai ter que interpretar se esse padrão diferente ele acontece por conta de uma evolução patológica ou uma evolução simplesmente do treinamento, né? E essa análise, ela é sua. Ela é sua e essa interpretação é sua. E traz a gente para uma outra condição de laboratório, né? Por quê? Porque a gente está acostumado, vamos ser francos, né? Que a gente está acostumado a trabalhar numa rotatividade onde você conhece pouco o paciente. Né? Você conhece pouco o paciente, é indicado, você trabalha no laboratório de imagem e você faz aquela rotina de pacientes diários. E quando você tem os pacientes... principalmente num grande centro, isso é muito mais difícil, pacientes que assim, não são seus, né, diretamente, mas são da equipe de ecocardiografia, isso se torna uma responsabilidade a mais, porque você vai estar fazendo um acompanhamento de imagem de uma maneira longitudinal. Eu tenho pacientes que a gente já avaliou 5, 6 vezes, né, durante alguns anos, e a gente tem que estar sempre fornecendo informação sobre performance, que muitas das vezes é o que o paciente vem procurar,
e outras vezes a gente tem que estar fornecendo informações de se aquela evolução, aquela alteração de padrão estrutural se deve ao treinamento ou se deve a alterações patológicas. Então, cara, é extremamente importante, uma dúvida muito importante é a gente levar em consideração esses pontos aí. A gente tem que entender, a gente tem que estudar cada vez mais. Hoje, por exemplo, eu estava aqui no consultório, o Renato está viajando, mas a gente está montando um padrão novo de laudos nossos, né? E é muito difícil porque você pega artigos aí de 2021, 2022, 2021 foi o ano passado, mas isso é muito novo em medicina, né? E a gente já incorpora alguns valores e algumas situações à nossa prática clínica. Mas o mais difícil ainda é que muitas dessas variáveis, elas são utilizadas em um ambiente de patologia. E a gente tem o atleta. E aí eu tenho que entender e raciocinar a fisiologia para buscar interpretar em que aquela variável ela vai ser importante para os nossos pacientes. Então, dizer que o atleta é normal, é bacana, é fácil. Interpretar quando essa imagem cardiovascular ela modifica um pouco o padrão e ela não é mais tão normal assim, é a arte que a gente tenta desenvolver. É realmente uma arte porque a gente vai trabalhar muitas das vezes no desenvolvimento desse pensamento. A gente não tem muito onde buscar e a gente vai desenvolvendo junto com a equipe, junto com os estudos, junto com as análises de números absurdos aí de pacientes, porque é isso que a gente faz diariamente. São 7h36 agora e consultório hoje de manhã eu tive paciente, agora à tarde foi só desenvolvimento de laudo e buscando sempre trazer coisas novas que a gente vai apresentar nos cursos, a gente vai apresentar no nosso dia a dia para os pacientes que buscam o consultório. E é isso, galera. Assim, é gratificante ver que a gente desenvolveu tanto entendimento, né? Não estou dizendo nem para mim mesmo, para o entendimento de como a função cardiovascular ela muda de acordo com cada situação. No atleta isso é muito no detalhe, então a gente tem que buscar entender o detalhe, porque eu não posso estar falando ali coisas que os outros exames complementares não estão falando, né? Não estão trabalhando, e eu não posso ter tantas informações aleatórias. Então a gente trabalha em equipe, a gente tem que estar coeso na informação, porque é isso que se espera de métodos de análise complementares. Eu não posso ter um valor de VO2 na ergospiro, ridículo, valor muito baixo, e eu ter um coração extremamente foda no eco, né? Assim, não condiz com a realidade. E aí existem realmente algumas situações onde medicações vão fazer com que eu interprete visualmente uma coisa, e essa interpretação visual ela é uma, e a interpretação quando vai para as técnicas avançadas ela é outra, entendeu? E isso é bem bacana. Outro momento também, tá aí, o Edinho entrou aí. Edinho, trabalha comigo há muito tempo. A gente vai ter aqui na Ipanema Health também, como é um espaço onde a gente preza muito pelo conhecimento, pelo estudo, pelo ensino, né? A gente vai ter o curso de Doppler vascular aqui logo no início de dezembro. Então, eu e ele estaremos aqui fazendo um curso de Doppler vascular venoso de membros inferiores, juntamente aí
com a participação da Vivian, né? A Vivian, pô, nossa mestra aí há tantos anos. E ela está em São Paulo, mas ela vai ter a participação dela online, de uma forma híbrida com a gente. E, cara, a gente só tem a aprender quando a gente se tá junto com essa galera aí, galera que, porra, que produz ciência, produz uma qualidade técnica absurda. Pô, o Edson aí, pô, atende Doppler, faz exame de pacientes vasculares, da parte de Doppler com espuma, enfim, acompanhamento longitudinal juntamente com grandes cirurgiões vasculares e também, pô, exames de alto padrão de dificuldade, como é o Doppler de pacientes com fístula arteriovenosas. Então, assim, tem uma capacidade de interpretação hemodinâmica absurda, entendeu? E assim, isso é muito difícil, porque requer que a gente faça exames com grande complicação, né? Não são exames simples, e também que a gente troque informações. Isso eu acho que é o mais pesado da história, né, cara? Assim como a gente faz na ecocardiografia esportiva, pô, trocar figurinha aí com a Vivian, trocar figurinha com o Edson, trocar figurinha com o professor Castilho, trocar figurinha com os vários alunos que vão desenvolvendo e vão trabalhando na imagem no Brasil todo e vão trazendo os casos difíceis. É assim que a gente aprende fazendo muito, a gente aprende fazendo muito e interpretando a técnica avançada nesses casos. A gente aprende trocando essas figurinhas aí, a gente aprende muito com a pessoa do seu lado, mostrando para você onde está o erro, onde está o detalhe, onde você está pecando na análise, porque a gente tem que aprender, né? E as técnicas, é isso aí. O Edson é o vascular que caiu do outro lado do muro. O Edinho, cara, Edinho é foda aí no Doppler vascular, né? Edinho aqui na Ipanema, a gente é responsável pelo laboratório, mas toda a parte vascular eu deixei com ele, porque, pô, assim, incomparável, né? Se a gente tem alguém do nosso lado que é tão fora da curva em uma determinada técnica, não tem por que você ficar abraçando, ainda mais que assim, a nossa rotina é pesadíssima e a gente não pode abraçar tudo, né? Então você tem que ter pessoas de um nível muito alto do seu lado, e assim que você forma uma grande equipe, e pessoas com quem, na imagem principalmente, com quem você possa trocar informação e tirar dúvidas, né? A Vivian, pô, faz isso, acho que o dia todo, igual eu faço muitas vezes, tirando dúvida, trocando ideia com a galera e olhando exames e vendo onde a pessoa pode estar pecando ali no detalhe, que não é tão comum quando você está fazendo uma imagem, cara. Você não é que você erra, né, cara? Você não tem tanta habilidade, você não tem tanta eficiência ainda, seu olho não está muito treinado ainda, isso no início é comum, então você tem aquela curva de aprendizado, e essa curva de aprendizado, cara, ela é fundamental para que a gente consiga evoluir, né? Muitas pessoas, elas desistem ali no início da técnica ou não acham necessária uma evolução tão grande, mas, cara, a evolução, ela é necessária se você quer trabalhar num outro nível. E qual é o outro nível que eu estou falando, né, cara? O outro nível não é você ser famoso, o outro nível não é, pô, as pessoas falarem de você no Insta, não é nada disso. O outro nível é quando você pega um caso difícil, um caso que não é comum, ou que não seja um caso, né? Um padrão de característica de análise diferente, como é o caso do atleta, e você sabe tocar isso. Isso aí é que é foda. Isso aí é que deixa a gente feliz, porque assim, você tem experiência numa área que assim é difícil de ter alguém que lhe ensine, né? Então, a gente trabalhou anos e anos desenvolvendo o nosso entendimento nessas áreas,
para poder facilitar a galera agora. A gente gosta de ensinar e a gente trabalha nisso, né? Trabalha podendo fornecer e compartilhar o nosso aprendizado, né? Então eu tive muitos professores ao longo do meu caminho aí que me ajudaram muito, outros não, normal, mas eu também posso não ter pego ali a essência da coisa com determinadas pessoas, mas outras me ajudaram muito na evolução. E quando a gente escolhe ser professor, escolhe trabalhar ensinando qualquer coisa, é para a gente trabalhar realmente de uma forma que pulse energia ali, né, cara? Pulse energia. Obviamente que chega uma hora dessa a gente está cansado pra caramba, só que é importante trocar uma ideia. A galera tava perguntando muito, cara, pô, será que eu faço ou não faço o curso? Pô, será que eu evoluo? Pô, por exemplo, cara, será que eu sou aqui da vascular? Outro nível é isso, pegar casos difíceis que farão referência e vão aumentar que deu Pix, cara. É isso, né, Vivi? Assim, mas as pessoas acham que é muito fácil, você chegar num nível na medicina. Pô, fulano é top, fulano é referência nisso, naquilo. Para você ser referência, você tem que ralar, roer o osso muitos e muitos anos, né? Muitos e muitos anos. E você não virou referência à toa, né, cara? As pessoas não procuram você para aprender à toa. E, cara, isso é o que motiva a gente, que faz a roda girar aí. Faz a roda girar. Quantas semanas, contar uma historinha para vocês. Ficava eu e o Edinho no hospital, e a gente é responsável pelo serviço de imagem no hospital gigante aqui do Rio, da Baixada Fluminense, e a gente ia nas enfermarias, observava os casos mais difíceis de fístula, e descia, analisava e ficava conversando com a Vivian por vídeo, né? E aquilo foi virando uma crescente, e a gente, depois de um tempo, não precisava mais fazer isso, só tirando pequenas dúvidas ali, mas sem isso era impossível, cara. Sem isso era impossível, porque o caso difícil, ou o caso complexo, ou o caso que você não está acostumado, ele vai chegar. E quando ele chega, é um problema, né? Porque não é um problema porque você vai ter que estudar ele para liberar o laudo, talvez mais tarde um pouquinho, não é um problema, porque às vezes, em muitos casos, esse caso vai chegar e você não tem com quem trocar a figurinha. Esse é que é o problema, entendeu? Ou você acha que não precisa. Enfim, eu sempre achei que você ter pessoas de referência para você conversar e trocar uma ideia e tirar uma dúvida é extremamente importante. Você tem as referências nacionais aí, em determinados pontos, em determinados exames, em determinadas metodologias, né? O eco de estresse, enfim, strain e trabalho miocárdico e tal. Mas como você vai desenvolver um método, você vai comprar uma tecnologia, se você não tem ninguém para você trocar uma ideia, para você poder evoluir naquilo, né? O nosso pensamento, nosso raciocínio da ecocardiografia de atleta de futebol, por exemplo, ele não veio do nada. São anos e anos avaliando atletas de diferentes idades, diferentes posições, diferentes condições ali, e a gente vai chegando no ponto que a gente quer chegar, que a gente quer atingir. E qual é esse ponto? É ser famoso? Não é ser famoso. Esse ponto é você poder tá tranquilo em todo tipo de situação que vai chegar no seu laboratório. Você vai fazer uma interpretação que não seja possível fazer uma interpretação da imagem total, porque a tecnologia ainda não te permite isso.
mas você precisa ter um raciocínio médico e fisiológico em cima daquela situação. É isso aí que eu busco, entendeu? Eu não busco que chegar no nível que todo mundo te conhece, o pessoal quer fazer exame com você porque você fez exame do Gabigol. Assim, nem fiz o exame do Gabigol no dia no Flamengo, eu não fiz o dele. Quem fez foi o André, o Vidigal. Mas essa não é a importância. A importância é você chegue às vezes no laboratório e procure aquela equipe, porque aquela equipe realmente ela é diferente. Isso tem um preço, né? Isso tem um custo muitas vezes de tempo que você se dedicou àquela situação. E aqui a dedicação ela é full, né? A dedicação é full. A gente conversa sobre cardiologia esportiva o tempo todo, a gente conversa sobre imagem, sobre ergospirometria, sobre o que está saindo nos artigos o tempo todo. E são vários grupos de ensino de várias coisas, cara. Eu participo de grupos aí do pessoal da modulação hormonal, é bacana, porque a galera muitas vezes quer fazer uma avaliação pré-participação, quer entender das técnicas e muitas vezes no estado que o cara tá não tem. Não tem ninguém que visualizou que é importante trabalhar junto com os caras, entendeu? Que é importante você fornecer mais variáveis e você fornecer uma informação com melhor acurácia para os caras, sacou? E é isso, cara. A gente vai começar uma série de bate-papos aí, falando sobre vários temas de medicina esportiva, principalmente na parte de análise de imagem cardiovascular aí. E, cara, para mim é muito importante que cada vez mais a informação ela vá para um outro nível, né? Que a informação ela siga e atinja cada vez maiores distâncias, né? A internet proporciona isso, a tecnologia proporciona isso, mas o que principalmente proporciona isso é a sede do cara aprender. Ele pode estar em qualquer lugar do Brasil, do mundo, se ele quiser aprender, ele vai ter com quem trocar ideia. A gente recebe mensagem todo dia do Instagram de pessoas, cara, assim, de todos os lugares do Brasil, fora do Brasil, que, cara, tu faz esse tipo de imagem aqui, tu já fez esse tipo de análise, tu já avaliou esse tipo de atleta, porque não é o comum, mas existe, vem, e hoje em dia cada vez mais vai chegar. E se vai chegar, eu sempre pensei assim, você tem que estar preparado. E você só se prepara se você estiver junto de pessoas que já conheçam aquilo, né? Que possam trocar essa ideia com você. Então é isso, galera. Boa semana aí para todo mundo e vamos tocar. Valeu!